Olá, tudo bem? Nesse vídeo, nós vamos ver como validar um formulário antes que as informações entrem na planilha. Por exemplo, o formulário está vazio, eu clico no salvar e ele vai me dar uma mensagem, informe o nome do cliente. Se eu preencher apenas o nome e clicar no salvar, ele vai me pedir que informe o sexo do cliente. Somente depois de tudo preenchido corretamente e eu clicar no salvar, é que ele vai fazer a entrada na planilha. Não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal e vamos para o vídeo. Este é o segundo vídeo desta série. A playlist está na descrição. Eu clicava aqui no adicionar e vinha esse formulário. Eu preenchia, clicava no salvar, ele entrava aqui. Só que se eu clicar aqui no salvar sem preencher nada, está apenas aqui o código, na verdade aqui é o ID, ele entra um registro vazio. E eu não quero que isso aconteça. Então a gente vai validar esse formulário aqui. Eu vou fechar esse formulário, vou excluir esse registro. Para ir para o VBA, eu vou pressionar a tecla Alt, sem soltar o Alt, F11. Então aqui no VBA eu tinha formulário. Se não estiver aparecendo assim as pastinhas, é só clicar aqui, ó. Às vezes está assim. Eu clico aqui e aparece a pasta. Eu deixo desmarcado, fica dessa maneira. Fica tudo relacionado um debaixo do outro. Pode ser assim ou pode ser assim. Eu vou deixar assim. Então esse formulário FRM Clientes é aquele formulário que a gente estava mostrando. 2 cliques nele, ele vai aparecer. Aqui no salvar, então no clique do botão CMD salvar. Salvar. Aqui na caixa de propriedades, o nome dele é CMD salvar, só para relembrar. Então, 2 cliques aqui no CMD salvar. Aqui é que ele está salvando. Então, antes de atribuir o valor do formulário para a planilha, eu vou checar se não está vazio. Vou incluir uma linha aqui, ó. Selecionei tudo aqui, pressionei o Tab. End if. Chega aqui. If, end if. Se validar o formulário for verdadeiro, ou seja, se o formulário for válido, ele vai realmente executar isso daqui. Se o formulário não for válido, ele não vai executar, ele não vai entrar nesta rotina, nesse trecho. Esta função aqui ainda não existe, eu vou fazer ela aqui embaixo. Eu vou até copiar, porque precisa ser exatamente o mesmo nome. Então ele vai devolver o quê? O que é um boolean? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro se o formulário é válido e falso se o formulário não é válido. E o que eu vou checar aqui nesta função? Eu vou checar, 2 cliques aqui no formulário, esse controle aqui, ó, que é o txt nome. Vou pressionar o F7, ele volta para o código. Se o txt nome for igual a empty, empty é vazio. Sempre que eu abro um if, eu tenho que fechar com end if. Então, se lá naquele controle tiver vazio, eu vou enviar uma mensagem para o usuário. E vou posicionar o cursor dentro do controle txt nome. E essa função aqui vai retornar o quê? Vai retornar um false, que significa que esse formulário aqui está inválido. Mas se ele não passar aí, ele vai retornar verdadeiro, ou seja, o formulário é válido. Veja que estamos comparando apenas um campo agora. Vou fazer uma coisa por vez. Vai salvando,
Vou voltar aqui na planilha e vou executar. Se eu clicar no salvar, ele me deu aquela mensagem. Essa é a mensagem que eu coloquei lá. Só que se eu preencher aqui, ó, e clicar no salvar, ele vai entrar. Mesmo deixando os outros campos vazios. Eu quero que nenhum campo seja vazio. Então, vou parar aqui. Vou excluir esses dois aqui, ó. Selecionei, pressionei a tecla Delete. Vou aqui embaixo e vou aqui no VBA. Então, agora eu quero ver se o sexo está vazio. Ó, é o TXT sexo. Vou dar 2 cliques aqui, ó. Está aqui embaixo. É nessa função que eu vou ver. Eu poderia fazer outro if, como eu fiz nesse, aqui embaixo. Mas eu vou fazer assim, ó. Do contrário, aí sim eu vou fazer um if igual a esse. Aqui é junto, else if. Só que aqui é o TXT sexo. Forme o sexo do cliente. Aí eu tenho que fazer isso aqui também para o outro. Para qual? Estado civil. Ó, é TXT, estado civil. F7 volta no código. Voltou aqui. Vou deixar ele aqui, ó. Então eu vou copiar esse aqui para baixo. Então aqui é o estado civil. Forme o estado civil. Então veja que eu comparo o controle, dou a mensagem relacionada a esse controle, que é o estado civil. No caso, se ele entrou aqui é porque estava vazio. Então eu vou posicionar de volta lá onde estava vazio. Vou copiar mais uma vez para baixo, porque tem mais campos ainda. Tem mais controles. Vou voltar aqui, ó. É o nascimento. TXT, nascimento. F7 volta no código. Informe a data de nascimento do cliente. Ctrl Y, ele elimina a linha. Então agora a minha função está completa. Se ele não entrar em nenhuma dessas condições, em nenhum desse if, é porque todos estão preenchidos. Aí ele vai retornar verdadeiro. Retornar para quem? Para essa linha aqui dessa sub. No caso, quando ela é válida, ele vai fazer a inclusão. Vai sempre salvando. Voltei na planilha. Informe o sexo do cliente. Se eu pôr aqui, ó, salvar, informe o nome do cliente. Veja que o cursor para lá, só que ele passou. Vamos parar. Vamos eliminar essas duas linhas aqui. Pode fazer assim também, ó. Clica aqui, dá o excluir. Melhor. Voltei aqui, voltei no VBA, F7. Aqui é o seguinte, ó. Aqui a gente tem que colocar um else. E por esse validar form aqui, ó. É esse que está errado. Vou salvar. Voltei na planilha. Vou clicar no salvar. Informe o nome do cliente. E veja que ele parou e não entrou. Agora está tudo preenchido e ele entra. Observa que quando eu dou a mensagem, tem apenas um título aqui em cima e uma mensagem. Eu vou colocar um símbolo aqui, ó. Vou parar. Voltei para o VBA. 2 cliques aqui. Então aqui, ó, no validar form, MSG box, a mensagem, vírgula, aqui eu vou pôr VB exclamation, vírgula, mensagem.
Vou copiar isso aqui, ó, desde a vírgula até o final aqui, ó. Vou colocar em todo MSG Box. Vou salvar. Voltei aqui. Cliquei no adicionar. Vou clicar no salvar. Veja, esse daqui é o VB Exclamation. E aqui é a mensagem, ó. Aqui é o título dessa janelinha. E esse daqui é um ícone. Esse ícone, voltei aqui, vou pressionar o F7. Esse ícone aqui, ó, tem vários. Eu pus o VB Exclamation, vou mudar isso aqui, ó. Vou pôr aqui, por exemplo, VB Critical. É um outro. Voltei. Ó, se eu clicar no salvar, o Critical é outro ícone. Se eu preencher aqui, ó, o de baixo está o Exclamation. Então agora o nosso formulário está consistido. Ele não deixa entrar dados em branco. O que eu queria passar para você hoje era isso. Se você gostou, deixe o seu like para ajudar o canal. Se inscreva para receber as notificações e até o próximo vídeo.